Bem, mas professor, e as conexões de saída do firewall? Como é que ele está configurado? Aquilo que sai do meu computador para a internet ou sai do meu computador para a rede? Bem, para as conexões de saída, o firewall está pré-configurado de maneira diferente. Observa, por padrão as conexões de saída são permitidas, a menos que correspondam a uma regra que as bloqueie. Quer dizer, o contrário das conexões de entrada. Nas conexões de entrada, o padrão dele era bloquear todas as conexões e permitir alguma coisa. Nas conexões de saída do firewall, o padrão dele é permitir e bloquear alguma coisa. Percebe? Por padrão, as conexões de saída são permitidas. É o contrário das conexões de entrada, que por padrão são bloqueadas, a menos que corresponda a uma regra que as bloqueie. Então, tu pode pensar que as conexões de saída, o padrão é permitir e bloquear alguma coisa. Nas conexões de entrada, tu pode pensar que ele bloqueia tudo e permite alguma coisa. Então, é inverso aí o padrão do firewall do Windows para as conexões de entrada, se comparado, claro, às conexões de saída, certo? Bem, resumo da obra, ele pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna com uma rede externa, mas também pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna. Tu imagina que na minha empresa eu tenho um firewall e esse firewall está como uma proteção, uma barreira de proteção para os computadores do departamento financeiro em relação ao restante da rede interna dessa empresa. Então, o firewall pode sim ser usado para proteger certos computadores da rede interna daquela empresa em relação aos outros computadores dessa mesma rede interna. Porque a ideia inicial, a ideia padrão do firewall, quando tu imagina ele, é proteger a rede interna da rede externa à internet. Perfeito, essa é a ideia conceitual, normal, tá certo. Ele protege uma rede interna, um computador interno, de uma rede externa como a internet. Para isso, a princípio, ele foi produzido. Mas se a prova cobrar que é possível colocar o firewall para proteger determinados computadores de uma rede interna, do restante da rede interna daquela empresa, está correto. E é o que eu descrevo aqui, ó. Pode ser usado para bloquear conexões entre computadores de uma rede interna. Isso é possível que seja feito em relação ao firewall. Tá? Outro ponto, quando a gente fala do firewall do Windows, o firewall do Windows é software. Então eu entrei aqui no meu firewall e consigo observar que o firewall do Windows é software. Mas, professor, existe firewall hardware? Existe. Aqui eu estou mostrando um exemplo. Ó. Tem empresas corporativas que adquirem equipamentos chamados de firewall. Então, embora o firewall do Windows é software, porque é programa de computador, sendo que o Windows também é software, então o firewall do Windows é software. Mas, vou repetir, se eu simplesmente cito firewall, não estou dizendo que é o firewall do Windows, ele pode aparecer como hardware também. Então ele pode ser um equipamento. Esse aqui é um equipamento, é parte física, é palpável, é hardware. E esse equipamento é chamado de firewall. E por que ele é usado, esse firewall hardware? Quando eu quero um nível de segurança maior do que aquele obtido com o firewall do Windows, que é simplesmente software. Então, quando eu tenho um firewall hardware, ele oferece para aquela rede um nível de proteção maior, principalmente se a gente pegar redes internas de corporações. Eu quero proteger a rede interna daquela corporação, daquela instituição, daquela empresa, de uma rede externa como a internet. Só que eu quero um nível de proteção, um nível de segurança maior do que aquele nível de segurança que o firewall do Windows pode me oferecer. Então eu adquiro um equipamento chamado firewall, e já que é um equipamento, é parte física, eu vou chamar de hardware. O resumo é que firewall pode aparecer como software, firewall pode aparecer como hardware, ou associação de ambos, hardware associado a firewall para fazer o controle de segurança dessa rede interna e impedir tentativas de invasão, impedir que essas invasões possam ter sucesso e controlar o fluxo de dados entre as conexões de saída e as conexões de entrada dessa rede. Essa é a ideia que a gente tem do firewall. Né? Então, repetindo aqui a informação, o firewall pode aparecer de fato como software ou hardware, isso é certo.